Chamo-me António Leite Pinheiro de Magalhães. Nasci no dia 6 de junho de 1933, na freguesia de Urba. Sou da formação professor do ensino primário, que agora se chama professor do primeiro ciclo, mas no meu tempo era professor de ensino primário. E por aqui estive a vida toda, não é? Paralelamente com isso, dediquei muito ao jornalismo. Eu fui colaborador assíduo do Jornal Notícias do Porto, fui diretor do jornal Correio das Meias e fui desde criança um grande apaixonado pela história, sobretudo pela história local. E tem sido eu estou formado há 20 anos, tem sido um dos grandes hobbies meus, é o estudo da história, não é? Falou-nos que foi professor ali na Exatamente. Conta-nos um bocadinho da sua história. 41 anos, não é? E depois foi autarca na Junta de Freguesia, foi autarca na Câmara de Oliveira de Meias, fui diretor de uma série de instituições recreativas, etc. Pronto, foi de facto um homem empenhado, não é? Quer dizer, com paixões, não é? Agora, leio muito, gosto muito de ler. Conte-nos um bocadinho da sua experiência, como é que foi? Ora bem, a maior janeira que se fez foi em 2013, salvo erro. Foi esta fusão das freguesias. Foi um disparate, porque sabe que as freguesias têm a sua identidade. E isto... porque as freguesias nasceram como? Porque as pessoas se agregaram à volta, geralmente era à volta da igreja, essa coisa, não é? Por exemplo, a freguesia de Pinheira de Bem-Posta, presentemente é Pinheira de Bem-Posta, Trabanca e Palmares. São freguesias que não têm identidade própria nenhuma, não é? Bom. Depois havia um certo brio. Claro que no tempo, antes do 25 de Abril, as juntas não tinham grande autonomia, porque esta coisa de ter autonomia é um palavrão que não interessa nada. Interessa é ter dinheiro, porque lá a autonomia não faz... Quer dizer... uma junta que não tenha recursos, que seja dependente da Câmara, ainda hoje é um bocado assim, porque depois se a Câmara for PS e a junta for CDS, são meio chatices e tal. Todos dizem que são muito independentes e tal. Quer dizer, mas não há ninguém independente no mundo. Quer dizer, nós desportivamente não somos independentes, quer dizer, nós temos sempre as nossas paixões, e mal de nós assim não fosse, não é? Mas em que ano mais ou menos é que estamos a falar que o Sr. António foi autarca? Entre que anos? Sim, isso foi aí de 60 a 50 e tal, até ao 25 de Abril, depois não foi mais autarca. Quais é que são as principais diferenças que vê no poder local nesse tempo? Claro que o poder local hoje tem quer dizer, o poder local só está a ser o diabo porque vocês acompanham estes fenómenos e a corrupção no poder local é uma tragédia, não é? Agora, hoje, o país com o poder local assistiu a um desenvolvimento brutal, não é? Porque antes do 25 de Abril era só os tostões que nós íamos, quer dizer, era o poder de influência que nós tínhamos junto do Presidente da Câmara, não é? Mesmo partindo do princípio, enquanto houver homens, há jeitos. Quer dizer, não há hipótese nenhuma, as pessoas são frágeis, não é? Quer dizer, claro. E depois, sabe, só há duas categorias de portugueses, não há mais nenhumas. Só há duas categorias de portugueses. São os que já são ricos e os que gostavam de ser. Eu era vereador da cultura. Bem, para já a gente não ganhava dinheiro, não é?
E não estava dispensado do trabalho, não é? A gente fazia as reuniões à noite, todos para trabalhar e tal. E procurávamos chamar à brasa a nossa sardinha, portanto... Por exemplo, eu tenho isso com algum orgulho. O Centro de Línguas de Oliveira das Meias foi iniciado no meu tempo, não é? Quer dizer, alguma coisa se ia fazendo. Porque sabe, há uma coisa que é primordial, é exercer as atividades, sejam elas quais forem, com paixão. Se não houver paixão... Claro que hoje os lugares das câmaras passaram a ser muito mais disputados, porque a maior parte, não são todos, há exceções, mas uma grande parte das pessoas que estão nas câmaras foram ganhar mais do que ganhavam nas suas profissões. Portanto, esses lugares passaram a ser mais disputados. Como no meu tempo a gente não ganhava nada. Como é que a cultura chegava às populações? Que ações... Chegava pouco, evidentemente que chegava pouco, mas apareciam os professores a pedir, quer dizer, as câmaras já construíam os edifícios escolares, portanto, era uma luta, quer dizer, a cultura não tinha a dimensão que hoje tem, não é? Quer dizer, a dimensão, quer dizer, aprendia-se mais na escola primária do que hoje. Mas isso é outro capítulo, não é? Porque isto é uma brincadeira, mas se você for aos alunos do 12º ano perguntar-lhes até boa a Deus, não sabem. De maneira que, de facto, o poder local, como agora se chama, foi uma das grandes conquistas do 25 de Abril. Isso não tínhamos... Quer dizer, regatear isso é mera especulação. Quer dizer, porque as pessoas passaram a ter muito mais intervenção. Bem, para já, as pessoas passaram a escolher os seus chefes, não é? E depois há assembleias de freguesia, assembleias municipal, não há censura nos jornais, os presidentes da Câmara levam lenha e tal, portanto... há muito mais abertura, quer dizer... Há uma maior abertura, sim. Maior abertura, não tem comparação nenhuma. Não é? Então, e já agora, como é que a Câmara de Oliveira das Meias viveu o 25 de Abril e a revolução que lhe seguiu? Bem, a primeira coisa que aconteceu foram seriados. Exatamente. A começar por mim também, não é? Como vocês sabem, a seguir ao 25 de Abril, aquele verão quente, foi um período de uma grande perturbação, não é? Uma grande perturbação. E depois, para o bem e para o mal, não quero entrar nessa guerra. O único partido que em Portugal estava preparado era o Partido Comunista. Embora na clandestinidade, tinha a sua organização, não é? Pronto. Portanto, eu entendo como natural que um povo que esteve 30 anos apertado com a censura, aquilo fosse uma explosão, não é? E os momentos revolucionários conduzem sempre a extremismos, não é? Quer dizer, nem tudo o que aconteceu naquele verão quente foi bom, não é? Quer dizer, a mim ninguém me fez mal nenhum, não é? Mas, quer dizer, houve um grupo de pessoas que um dia chegou à Câmara, tomou conta da Câmara, e-nos embora, pronto. Ora bem, eu não ganhava lá um tostão, portanto não... Claro. Agora, ninguém gosta de ser despedido desta maneira, não é? A minha memória pessoal foi que, quer dizer, eu, por exemplo, houve pessoas que se habituaram logo a mudar, passaram logo de fascistas a enormes democratas. Depois, a certa altura, eu, por exemplo, já tive oportunidade e convites depois do 25 de Abril para ser autarca. Mas achei que o meu tempo que tinha passado.
Colaboro quando o Presidente da Junta me falou para colaborar convosco, é tudo quando seja preciso. Então, já agora diga-nos o nome da escola, como é que a escola se chamava? Chamava-se Escola Masculina de Massinhata da Seixas. E quando os professores agora se queixam que têm 25 alunos e querem ter menos, nós tínhamos 40 alunos em 4 classes. E tínhamos que dar aula às 4 classes em simultâneo, não é? Claro. E éramos mal pagos, não é? E exerceu as suas funções até quando, mais ou menos, Sr. António? Até 1972. Não, 1992. Comecei rigorosamente. Comecei em 52 e acabei em 92. Foram 40 anos. Ora bem, como é que nasceu a indústria do arroz em Ule? Isto é preciso ir às origens, não é? Claro. Ora bom, Ule é atravessado por 2 rios, o Ule e o Antoine, que se juntam em Ule, abaixo da igreja, não sei se sabem disso. Ora bom, portanto, 2 rios de corrente permanente conduziram à criação de moinhos, não é? Claro. Depois, e você sabe disso, que é a sua terra, Salreu era uma grande produção de arroz. E os nossos moleiros de Ule, que moíam milho só porque o milho era o grande alimento humano e do gado, não é? Quer dizer... E, portanto, os moleiros, que também não eram burros todo, se nós temos aqui a força motriz da água, se nós formos moinho, vamos descascar arroz. Pronto. À beira desta estação de Estarreja, há lá os restos mortais de uma grande arrozeira. E essas arrozeiras grandes, que não eram só as só as Estarrejas, mas eram do Alentejo e tal, começaram a guerrear estes pequenos moleiros, que passaram a ser clandestinos, não é? Mais uma vez, é a luta dos fortes contra os fracos, não é? E, portanto, havia uma polícia que chamava-se Intendência Geral dos Abastecimentos, que andava aí a perseguir os moleiros, não é? E esse doutor Albino conseguiu, fez aprovar um decreto que esteve em atividade uns dias e em que foram autorizadas meia dúzia destas empresas. E foi autorizada em Ule, e hoje, como sabe, há 2 grandes. Não esqueça que em Ule se descasca para aí 80% do arroz que se consome no país. Uma coisa notável. Sim, sim. Mas essas empresas do Ule hoje também exportam, não é? Mas as 2 empresas do arroz só têm um defeito, um defeito entre aspas, é que são empresas de pequena mão de obra. Quer dizer, aquilo está tudo mecanizado de uma tal maneira que meia dúzia de empregados, meia dúzia é um exagero, mas umas dezenas de empregados põem aqui. Agora, foi um grande motor do desenvolvimento do Ule, isso não ponham dúvidas nenhuma. Não é? Eu acompanhava isso por fora, não é? Quer dizer, agora, a luta dos moleiros era uma autêntica luta, não é? Porque iam buscar o arroz a Salreu de noite. O Sr. António falou que também foi dirigente de associações locais. Sim. Que associações eram? Olha aqui uma que é o Grupo Musical Massinhatense, que foi das primeiras agremiações do Conselho a ter sede própria. Estive nos Bombeiros Voluntários de Oliveira das Meias, estive no Centro de Apoio Familiar Pinto Carvalho, quer dizer, deve-se muito ao associativismo local, não é? Por exemplo,
A grande paixão que hoje há pelo ensino da música ou pela aprendizagem da música deve-se às bandas de música, porque nós temos 5 bandas de música no Conselho e todas elas têm escolas de iniciação musical, todas têm. Quer dizer, um dia há de se fazer um estudo sociológico disso. As bandas foram os veículos de cultura. Exatamente. O Grupo Musical Massinhatense foi fundado em 1935. Portanto, quando eu quase cheguei já existia. Exato. Mas foi fundado em 1935 e em 1940 e tal já construiu uma sede própria. Era uma aventura. Não é? Era uma grande aventura. Bem, e o Conselho Verde de Meias deve muito ao seu movimento associativo. Porque a gente, por exemplo, só fala dos bombeiros. E a gente fala dos bombeiros porque quando tem uma aflição chama os bombeiros, porque quando a Casa Arte chama os bombeiros, pronto, quer dizer. Mas na divulgação do conhecimento, da cultura e mesmo o associativismo cria laços entre as pessoas de união, quer dizer, repare. Isto que chamam centros sociais e paroquiais e tal, isso tudo nasceu da vontade dos cidadãos, não é? Quer dizer, eu sei que os párocos muitas vezes, ou quase sempre, foram os dinamizadores disso, não é? Mas não faziam isso sozinhos, quer dizer, eram de facto elementos mobilizadores, não é? Claro. A generosidade das pessoas, a colaboração das pessoas, não nasce como a erva espontânea, quer dizer, é preciso mobilizar, não é? Quer dizer, mas isso, todas as instituições vivem sempre de meia dúzia de carolas, não é? Quer dizer, são os doentes. Estive no Centro de Apoio Familiar Pinto Carvalho, que é uma instituição que acolhe jovens sem daqueles infelizes que o Tribunal retira ao poder paternal e depois estão acolhidos, etc. Não é? Essa instituição tem 160 anos, não é? Vivia num edifício pequeno e hoje vive num edifício. E essa instituição tem creche, jardim de infância, ATL e internato para 60 jovens do sexo feminino, até aos 18 anos, e que se procura lançar na vida, não é? Vivem no Verde das Meias, mas pode acolher crianças do Algarve e do Alentejo e Trás-Montes, quer dizer, porque desculpando a expressão, quem fornece a matéria-prima são os tribunais e aquelas coisas que se chamam CPCJ, não é? Essas instituições onde trabalham os assistentes sociais, etc. Tirar os filhos aos pais e entregá-los a uma instituição não é fácil. E a instituição, neste caso o Pinto Carvalho, absorver, chamar a si, responsabilizar-se por fazer aquilo que os pais devem fazer, também não é fácil. Porque nós, numa associação destas, podemos estar a dar um bom destino à vida da criança e podemos estar a condená-la para o resto da vida, não é? Pois. É claro que aí eu estive lá 18 anos e a minha profissão de professor contribuiu muito para isso, quer dizer, habituado mais a lidar com crianças e tal.
a zona aqui de Oliveira das Mães é uma zona com poder, ou seja, com estruturas associativas locais muito fortes. Muito fortes. Ou seja, e a população também está muito investida nessas... Eu acho que sim. Aliás, este ano e ano passado não houve por razões óbvias. Mas aquilo que se chamava o mercado à moda antiga, uma realização, Sabemos. que era o expoente dessas instituições, não é? Isto é uma força. O Conselho deve muito, são para aí 200 no nosso Conselho. Sim. São para aí 200. Deve muito a essas instituições. Muito isso. Como é que o Sr. António olha, hoje em dia, para o Oliveira das Mães e como é que vê a sua expressão, não só a nível local, mas também nacional? Ora bem, eu acho que Oliveira das Mães, claro que esta história da pandemia e tal veio criar, enfim, e a gente... Diga. Esta história da pandemia veio criar dificuldades e coisas tal. Mas Oliveira das Mães reúne todas as condições para ser uma grande potência e já é. Olha, está a 30 km de Porto, está a 30 km de Aveiro, está a 10 km de Estarreja com a A1 e a linha norte, a linha do comboio. Tem um curso de engenharia de Aveiro, Escola Superior Aveiro Norte. Tem a Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha. Portanto, isto tem tudo para uma grande explosão. Tem uma grande indústria de moldes, de plásticos, etc. Quer dizer, hoje não sei como isto está, porque esta pandemia alterou as contas todas. Mas antes da pandemia, o desemprego neste Conselho era residual. Claro. Era residual. Hoje não sei se é assim, não é?